identificam os traumas subconscientes? Jorge Mendes, essa é uma pergunta que vale milhões, no sentido de um trauma consciente é aquilo que o paciente sabe que passou. Um trauma subconsciente é aquilo que ele não sabe que passou, mas ele tem uma resposta padrão sempre para coisas que ele quer fazer e ele não consegue por algum motivo. Isso é um trauma subconsciente. Ou seja, eu estou bem, estou sentada aqui e de repente o meu coração acelera, a minha sensação começa a ficar ruim, eu começo a me sentir mal no ambiente onde eu estou. Isso veio de um trauma subconsciente, de uma memória subconsciente que foi afetada ou através do pensamento ou através do sistema sensorial. E fez com que eu entrasse nessa dor, certo? De manhã eu recebi uma mensagem dizendo que você é sempre o mesmo, não confio em você, não gosto de você. Se eu pudesse, eu nunca tinha te conhecido. Aquilo te afeta. Você naquele momento sente a dor, mas durante o dia você tem lembranças, pensamentos que fazem você continuar na dor, crise, certo? Por conta de trauma subconsciente. Mas como é que a gente identifica isso no paciente? Como a gente consegue identificar quais são os traumas subconscientes do paciente? Através da âncora de imagem, dos gatilhos emocionais ou através do processo de mapeamento do corpo do paciente, como a gente está vendo aqui no mapa. Quando nós mapeamos o corpo de um paciente, nós conseguimos identificar as memórias subconscientes dele que ficaram alojadas no corpo como gatilho de proteção. Vamos imaginar que as minhas mãos nunca tocaram fogo. A primeira vez que eu me aproximo do fogo, elas queimam. A partir desse momento, o que eu consigo ter? Uma memória celular para que minha mão entenda que até esse calor eu consigo estar, a partir daqui é perigoso e queima. E aí eu me afasto. Perceberam? Isso é um trauma no corpo. É uma memória no corpo. Outra forma de vocês entenderem como que isso é ativado é quando eu escuto uma certa música e aquela música me traz lembrança. Por exemplo, vocês já perceberam que as pessoas com Alzheimer conseguem lembrar das músicas, mas não conseguem lembrar dos filhos? Porque a música ficou guardada junto com uma memória subconsciente. Logo, quando uma âncora de imagem abre, tá lá a história, vindo à tona. Inclusive, tem um vídeo muito fantástico de uma mulher dançando o Lago dos Cisnes com Alzheimer. Enquanto ela ouve a música, ela lembra a coreografia toda. Lindíssimo esse vídeo. Tá? Então, os traumas subconscientes, nós trabalhamos, dentro do processo Biomicrohertz, nós trabalhamos através do mapeamento da microfisioterapia para conseguir encontrar esses pontos e esse lugar aonde ficou alojado os traumas emocionais. Ok? A Lina disse, tudo isso também pode causar acordar de madrugada com o coração a bater forte e sentir o estômago às voltas e a tremer? Lina, se você está falando sobre o processo de ansiedade ou o processo de depressão, sim. Tanto a ansiedade quanto a depressão, ela pode fazer o estômago estar às voltas, sim. Sabe por quê? Porque o próprio estômago do paciente é afetado. Aonde que nós temos a maior produção dos neurotransmissores? É no estômago, certo? 95% dos neurotransmissores que afetam a nossa saúde mental estão sendo produzidos no intestino delgado, não é nem no estômago. Mas o que acaba acontecendo? Se eu acabei de ingerir um alimento e eu tenho uma notícia de perigo, eu preciso acelerar o meu processo de digestão, fazendo um dos dois movimentos. Obstipação, quando aquela notícia, agora vai fazer sentido para vocês, quando aquela notícia eu não consigo partilhar com ninguém, mas é uma notícia que me incomoda muito. Se aquela notícia me incomodar muito, for uma notícia que eu não consigo falar sobre ela, é um processo desse, vai gerar obstipação. Já se é um processo em que eu quero me livrar o mais rápido possível dessa história, ou seja, imagina uma conta que chegou para pagar e eu preciso pagar urgentemente, desarranja o meu intestino. E aí eu tenho soltura no meu intestino. Então, o meu intestino, ao invés de obstipar, ou seja, de constipar ou de criar gases ou parar a digestão, ele vai soltar, com o objetivo de ficar mais leve para eu conseguir correr, certo? E aí, ficando mais leve para eu conseguir correr, eu consigo me salvar do meu perigo. Então, o estômago tremer, por exemplo, está muito ligado, e o estômago também, está muito ligado a sintomas de impotência. Sempre que tem a ver com musculatura, esses espasmos, né, esse tremor,
ele está relacionado com o processo de impotência. Então, o seu trauma emocional pode estar relacionado com esse aspecto de impotência. E quanto mais potencializado ele estiver hoje, mais forte fica, tá? Os traumas adquiridos pelos pais afetam os filhos quando crianças, depois como adultos. Pais que não conseguem lidar com esses traumas, que pena. Como não transferir essas feridas? Aprendendo a se curar, Cristina. Não tem outro caminho. Eu passei muitas feridas para minha filha. Eu era uma mãe extremamente opressora. Eu queria que ela tivesse os resultados que eu pensava que ela deveria ter. Eu queria que ela tivesse a vida que eu achava que ela deveria escolher. Eu queria que ela fizesse as coisas que eu não fiz. Eu sobrecarreguei ela numa intensidade tão grande que quando ela vinha com uma nota para mim, ela vinha com uma nota, mãe, tirei 8. Eu falava, nossa, 8? E era até quanto? Até 10? E você se orgulha disso? Você pode melhorar, você não faz nada da vida. Olha que mãe infantil que eu fui. Não só porque eu gestei a minha filha muito novinha, né? Eu casei muito novinha, gestei muito novinha. Mas não só por isso. Porque, de fato, eu tinha as minhas feridas abertas e que eu não conseguia curar e acabei transportando as feridas para minha filha. Então, o fato de eu ter gerado isso nela, eu fiz com que ela criasse um ciclo de mentiras para mim, em que ela falsificava as próprias notas só para eu não falar para ela que ela me decepcionava. Imagina a dor que eu causei nela. Então, quando hoje eu olho para trás, eu entendo, eu me desculpo, eu me perdoo, porque eu sei que naquela altura foi a sabedoria que eu tinha. E eu não conseguia fazer melhor. Mas hoje eu consigo ajudá-la a recuperar os seus traumas e a mostrar para ela que eu também precisei amadurecer para entender que eu não devo ferir e nem ser ferida. E que não é porque eu fui ferida que eu devo ferir. Então, esse processo, a gente pode romper esse ciclo de transição de trauma. Até porque, hoje em dia, uma das coisas que eu sempre ensino para os meus alunos é como que você consegue fazer com que um trauma emocional que acabou de acontecer, a não ser que seja de perda por falecimento, ele possa ser tratado de uma forma que ele nem fique no seu corpo. Então, nós temos um SOS muito rápido que acontece no nosso corpo. Quando nós temos essa resposta acontecendo, nós fazemos o processo de limpeza imediatamente para conseguir que não fique traumas alojados. E é extremamente fantástico. Inclusive, às vezes, faz com que aquilo que acabou de acontecer, no outro dia eu não lembre. Por que eu fiquei chateada? Eu sei que eu fiquei chateada, mas eu não sei com o que eu fiquei chateada, mas eu fiquei chateada com alguma coisa. E eu não consigo recordar, porque a gente fez a limpeza, o processo não deixou instaurar o trauma, tá?